E aí, pessoal, Namaskar. Vocês querem ler algum Svadhyaya? Eu posso fazer uma leitura. Tá ótimo. O Ser Supremo é a testemunha de todos os mundos, de todas as ações executadas neste universo. Nada é segredo para ele. Você não pode fazer nada nem pensar em nada sem ser testemunho. Se alguém disser, eu não estou sendo testemunhado por ninguém, ele estará testemunhando essa afirmação. Portanto, como ele é a entidade testemunhal, sempre está com você. Essa é a maior segurança, pois uma vez que você sabe que ele está com você, sua força mental aumenta 1000 vezes, porque ele está com você para lhe ajudar. A única desvantagem é que uma vez que ele está sempre com você, você não consegue fazer nada em segredo, pois em, será pego em na hora do ato. Mas a vantagem é que, por ele estar sempre com você, você nunca está só, nunca está enfraquecido, nunca está desamparado. Então, o dever de um ser humano perfeito, o dever de um aspirante espiritual é sempre se lembrar desta verdade suprema, que nunca se está só, sempre está com o Ser Supremo. Ele sempre lhe ajudará, ele sempre acelerará a velocidade do seu progresso. Namaskar, pessoal. Falam que a gente é realmente o que a gente faz quando a última porta se fecha, né? Quando a gente já não tem mais nada para mostrar para ninguém. O bom dessa consciência de que existe esse algo maior sempre com a gente é que a gente se torna mais íntegro, né? Em pensamento, palavra e ação. E ganha mais coragem moral também. Né? Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não seja nenhuma persona, nenhuma máscara, a gente tem um compromisso com a verdade, com o bem, com a virtude e mesmo quando a gente está sozinho, né? Porque no fim a gente nunca está sozinho. Então, a gente tem sempre essa mão invisível quando a gente segue esse Dharma, Dharma no sentido de agir de forma correta. E sempre tem uma forma correta. É como cada dia é como se a gente tivesse algumas bifurcações para seguir, para decidir. E sempre existe uma que é mais correta, uma decisão que é mais correta. Quando a gente decide pela mais correta, algo parece que facilita o caminho, né? Uma mão invisível que nos ajuda. Essa é a mão do Dharma, né? Se a gente faz a vontade da consciência, a gente é ajudado pela consciência. A força espiritual é muito maior que a força mental, e a força mental muito maior que a força física. Quando a gente segue essa vontade do espírito, que também está no nosso coração, né, a gente ganha força, né, ganha força para superar os obstáculos, né? Nenhum obstáculo é mais forte do que a nossa capacidade. Hoje eu queria falar um pouquinho de Madalasa. Vocês conhecem a história de Madalasa? Conhecem? Tem uma canção de Ninar que é famosinha. Em sânscrito tem a tradução também, aquela Shudhosi Budhosi. Shudhosi Budhosi Niranjanosi Samsara Maya. Conhece? Então, é uma canção de Ninar que ela cantava para os filhos dela, né? E significa: Tu és sempre puro, tu és verdadeiro. E os sonhos desse mundo não podem tocá-lo. Deixe seus apegos, deixe suas confusões, e voe para além de todas as ilusões. E ela cantava para os filhos dela. Falam que é a primeira canção de Ninar do mundo, mas talvez não seja. E ela era uma super yogi, era uma mulher realizada, né, da antiga Índia e tal. E, bom, a gente fala tanto do guru, né, nessa tradição indiana. Guru é aquele que nos liberta da escuridão da ignorância. E quem é o primeiro guru na nossa vida? As mães, né?
Quem que nos ajuda a entender o mundo, né? As mamitas, como fala aqui no Peru. Então, é o nosso primeiro guru. Depois vem as professoras e tal, também nos ajudam no caminho. E depois, né, os grandes mestres. E ela era, além de uma mulher realizada, era uma mãe incrível. Só que ela queria seguir o caminho dela espiritual, mas aí ela tinha que casar, essa coisa da tradição. E ela falou: tá bom, eu caso, mas falou pro marido: a educação dos filhos eu que vou, vai ser minha responsabilidade, você não vai dar pitaco. Ele falou: tá bom. E aí ela teve um filho, Vikranta, o primeiro, e ensinou toda a tradição, essa tradição dessa verdade espiritual, o que é a consciência, o que é impermanente no mundo, tudo passa, o que é eterno e tal, e ensinava com essas canções e tudo. E aí ele era super sutil. Só que ele não queria assumir nada de reinado, de nada. Ele estava desconectado dessas coisas e se tornou um sannyasi. Na verdade, o primeiro, o segundo, o terceiro filho dela aconteceu a mesma coisa. Eles se tornaram renunciantes e não queriam assumir o reino. Até que no quarto filho, o marido falou: eu vou dar o nome dele de Alarca. Alarca significa cachorro louco. Eu duvido que ele vai ser um santo com esse nome, nome de cachorro louco. E aí ela falou, tudo bem, pode dar. Mas ela sabia que nome não tem tanta importância. E aí ela começou a ensinar ele e tal, naqueles mesmos ensinamentos e tudo, e ele já começou, né, desde novinho, naquela sutileza. E aí o rei ficou muito bravo. Ele falou, não, não é possível. Então ele pegou o menino e falou, eu que vou criar. E aí ela falou, tá bom, você quebrou a promessa, eu vou embora. Aí ela foi embora, mas ela primeiro falou para o rei. Então, eu vou embora, mas você vai colocar esse anel no dedo do Alarca e tem uma mensagem. E você vai falar para ele: filho, quando você tiver em dificuldade, quebra esse anel e vê a mensagem que está dentro. Tudo bem. E o rei, ele era, enfim, do mundo, né? Adorava os prazeres do mundo, não estava muito nem aí para o reinar, para o reino e tudo. E o filho aprende com exemplo, né? Adquiriu os mesmos vícios e o mesmo, né, hedonismo da riqueza, de aproveitar toda aquela riqueza e também, quando o rei faleceu e ele assumiu o reinado, ele também não ligava para o povo. Então virou um caos, né? Os oficiais eram corruptos, a população queria, né, queria, enfim, depor o rei e tal, aquela zona. E aí o irmão, o Vikranta, que estava longe lá, afastado, já era um sannyasi, ouviu falar dessas coisas e falou para um rei amigo, falou, vamos invadir, chamava Kashi o lugar, vamos invadir Kashi, me ajuda? E vamos depor esse rei, é meu irmão mais velho. Na verdade, aquele rei não é meu, eu deveria, é meu irmão mais novo. Eu sou o irmão mais velho, deveria pertencer a mim. E aí esse rei, que era muito bom, confiava muito nesse sannyasi, falou, então vamos. E aí eles foram, ninguém lutou por Alarca, ninguém lutou pelo reinado, foi facilmente invadido e Alarca teve que fugir para a floresta. E só que Vikranta, na verdade, ele não queria nada de reinado, ele só queria dar um susto no irmão, para ver se o irmão tomava jeito e ia para o caminho, né, o caminho do bem. E só que aí Alarca, na floresta, se vendo em dificuldade, falou: Nossa, e agora? Aí ele lembrou do anel. Aí ele quebrou o anel. Aí tinha uma mensagem lá da Madalassa, da mãe dele. Falava: não cultive nenhum desejo, apenas o desejo de libertação, de iluminação, de moksha, né? Essa iluminação espiritual. E não busque por companhias, apenas boa companhia, que seria satsanga. E ele estava na floresta e ele falou: Puxa vida, mas se eu não consigo viver sem desejos. Eu tenho muitos desejos, eu já cometi tanta coisa horrível, né? Como é que eu vou conseguir me iluminar ou ter algum desejo de iluminação? E ele falou: Mas eu não consigo viver sem companhia, então eu vou pelo menos buscar uma boa companhia. E aí tinha um ashram pequenininho ali na floresta onde ficava Astavraka, que era um grande santo, um grande mestre, que é importante na história também da Nanda Marga e tal. Ele tem como se fosse o criador desse Rajadira Raja Yoga, o nosso yoga, né? É muito massa. E aí ele aprendeu a fazer sadhana, prática espiritual, com esse Astavraka, e surgiu esse desejo de iluminação. E aí, um dia ele pensou, poxa,
né? O meu irmão tá lá no reinado, eu vou ver como é que tá. Deve estar tudo bem agora, eu vou dar um oi para ele. E o Vikranta pensou a mesma coisa no mesmo dia. Falou: Nossa, meu irmão ele deve ter voltado já e já deve ter, né, se redimido, deve estar levando o reino com agora com mais ética depois do susto. E acabaram que se encontraram no caminho e ficaram super felizes, se abraçaram e decidiram visitar mesmo Kashi, o reino, que era aquele rei que invadiu, acabou tendo que governar, o coitado. Ele falou: Puxa vida, não ficou Vikranta, não ficou Alarca, eu vou ter que dar conta agora dos dois reinos, né? Ficou sobrecarregado lá, mas teve que fazer isso. E aí, o rei ficou feliz de vê-los e falou: Nossa, agora vocês podem retomar aqui, né? Porque eu tô cansado, eu tô cheio de atribuições. Só que eles não queriam, eles já tinham descobrido algo maior, descoberto algo maior do que, enfim, do que qualquer coisa mundana, do que qualquer reinado, do que qualquer poder. E eles falaram, não, pode ficar aí, né? Dá seu jeito, você dá conta. E aí Baba, quando Baba que conta, né, essa história, Baba conta de uma forma um pouquinho diferente essa história. E aí ele fala desses três personagens, o Vikranta, o Alarca e esse rei que ajudou, né? Quem que é o maior? Quem que é o mais elevado? E aí as pessoas, né, ficavam em dúvida, o Vikranta, né, poxa, nunca se desviou, né, um grande ser humano, foi ajudar seu irmão, não ligou para o poder. O outro pensa, não, é o rei, né, porque, enfim, né, era super ético, ajudou os sannyasis e tudo, um bom governante. Mas Baba fala, na verdade, o maior ali é a Larca, foi aquele que se redimiu. E ele fala: grande é aquele que se torna grande e é capaz de tornar os outros grandes, né? De elevar os outros. E ele fala: o Alarca é o que mais tem potencial para isso, porque a maioria de nós cometemos muitos erros e temos esse complexo, né? De que depois de tanta culpa, tantos erros, a gente não consegue mais se elevar, não consegue se redimir. A gente tem esse complexo, né? De que erramos, de que fizemos mal, de que somos pecadores e tudo. Mas, quando existe um exemplo como o de Alarca, então a gente pensa, é possível. Se Alarca, o cachorro louco, conseguiu se elevar, eu consigo me elevar também. Então, o maior ali é Alarca. Brahma, na verdade, significa aquele que é grande e que torna os outros grandes. Esse é o significado da palavra Brahma, né? Tem uma passagem de São Francisco também, num dos livros de biografia de São Francisco, que ele fala, ele se questiona, né? Ele fala, por que eu, né? Por que eu? Deus, conseguir assim estar tão próximo de você, né? Por que você me escolheu para isso, né? Para essa missão de trazer de volta o cristianismo para sua essência. Até que depois de muito refletir, vem a eureka, como as coisas vêm para o Francisco, né? Impossível, assim, do nada, e certeiro. Ele fala, porque eu sou o pior de todos. Porque eu sou o pior de todos. Ele não via em si nenhuma qualidade, né? E ele falava, é por isso então. Não tendo nenhuma qualidade. Ele falava santa ignorância, santa obediência, né? Às vezes ele ia pregar, não tinha nada para falar, ficava repetindo a mesma coisa. Apesar que ele era um grande poeta também, né? E então, ele, mais do que ninguém, né? Não tendo nada, poderia ser um bastião de que, tá, então Deus vem para todos. Ele que parecia um maltrapilho, um mendigo, né? Andando, que de fato não tinha nada. É, nem grande erudição. Então, é para todos. É, essa história eu queria refletir um pouquinho sobre a questão e a importância da gente, a importância da educação, né? Da educação, principalmente quando a gente é mais novo. Só que dessa educação que liberta, né? Essas sementes que estavam ali em Alarca, né? Se não fossem essas sementes, né, que a Madalassa plantou ali, quando ele era novinho, seria difícil de ter florescido depois, de uma vida já cheia de caminhos, direções erradas, né? Então, tanto a educação, né, educação básica e educação na família, o quanto que é importante para a gente florescer e voltar à essência. Tem uma educadora, a Montessori, que ela fala que a partir dos 6 anos, até os 6 anos, a criança está querendo conhecer o ambiente, né? Então é muito difícil ela ficar parada, porque ela quer se mover, ela quer conhecer tudo, ela anda, né? Minha mãe falava que eu parecia um macaco, que eu só não andava no chão, andava, né? Pregada nas paredes, em todo canto.
Então ela precisa se mover, porque ela está conhecendo o ambiente e o próprio corpo. Só que a partir dos 6 anos ela precisa mover. É a mente que fica inquieta, que quer conhecer tudo. Por quê, como, quando, quer saber de tudo, né? E, e às vezes a gente não dá essas respostas. Essa é a época de atirar as sementes da cultura, as sementes da liberação. E ela fala, especialmente, é aqui que a gente começa a transmitir para essa criança que está inquieta, querendo conhecer tudo, o que que é o universo, de onde viemos e para onde vamos. Porque se a gente conhece esse propósito da vida humana, se a gente conhece um pouco da história, a história cósmica, digamos assim, né, de como chegamos aqui, para onde vamos, a mente fica um pouco mais tranquila. Ela não está mais tão ansiosa de conhecer pequenas coisas, pequenos detalhes. Ela continua extremamente curiosa, só que agora tem uma certa serenidade. Eu percebi muito isso que aconteceu comigo quando eu descobri esse propósito, essa direção. Todo conhecimento me pareceu maravilhoso a partir daqui. Tudo eu quero conhecer. Antes eu ficava na escola, mas que chato, isso é inútil, isso não me ensina sobre a essência da vida. Eu quero saber da essência da vida. Por que que eu tô aqui? Quando a gente aprende essa resposta, todo o resto se torna magnífico. Você fala, bom, já sei para onde eu vou. Agora, todos esses outros conhecimentos, eles giram em torno desse núcleo. Então, tudo é legal de conhecer, né? Porque toda a vida é uma metáfora dessa consciência. E fala dessa consciência, e nos aproxima dessa consciência. É como se todo mundo estivesse sussurrando ali o nome de Deus. De alguma forma, eles são uma escola que nos ensinam o que é ser, como eles são, né? O que é essa consciência tão diferente que eu não entendo? Mais uma partículazinha dessa grande consciência cósmica, que também me aproxima mais da consciência, né? Então, a gente atirar essas sementes, né, nessa mente juvenil. Mas quando a gente fala em mente juvenil, a gente está falando só de criança? Não, a gente está falando também das pessoas que precisam de beber da espiritualidade. Quando a gente lê ali o comando supremo, a diretriz suprema, né? Qual que é o nosso dever também? Trazer os outros para o caminho da bem-aventurança. O caminho da Nanda Marga? É o caminho da espiritualidade, não é o caminho da Nanda Marga. É o caminho do bem, o caminho da espiritualidade, né? O caminho de saber que nossa essência é a consciência. E essas pessoas que ainda não encontraram, é como se fosse uma criança do nível espiritual está nascendo ainda para a espiritualidade, para esse discernimento. Então, atirar essas sementes é muito bom. Bem melhor essas sementes de mostrar um pouquinho o que que é esse caminho do que o julgamento, né? Do que a punição, do que a exclusão, né? Então, é bom atirar essas sementes para que vão amadurecer. Não vão amadurecer agora, né? Mas uma hora elas vão amadurecer. Pode demorar anos e anos, mas uma frase, uma coisinha que a gente fala, um exemplo que a gente dá, se torna ali uma luz no caminho dessas pessoas, né? Uma hora elas vão tomar essa trilha desse caminho da retidão. A liberação, né, do intelecto, ela vem da liberação desses defeitos que a gente tem na mente, né? Desses sentimentos limitantes. E é o sentimento devocional que nos ajuda a nos libertar desses sentimentos limitantes, porque medo, raiva, cólera, ciúme, inveja, esse tanto de coisa que a gente tem, eles não mudam com uma ideia, compreendendo, né? Eles, pelo contrário, sobrepujam nossa racionalidade. Quando a gente está em cólera, a gente está pensando? Não está, né? Quando a gente está com ciúme, a gente está pensando? Não está. Então a gente é sobrepujado na racionalidade. Então a gente precisa é de um sentimento maior, né? Que realmente deixe esses mais silenciosos. E esse sentimento é o sentimento devocional. Mas a devoção é uma emoção? Não. Ela não é uma emoção. Ela não é só um sentimento. Ela é como se a gente canalizasse todo o nosso instinto, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento em uma direção. Ela é uma coisa estável, ela é uma coisa reta e ela é uma coisa que nos mobiliza completamente. É mais do que uma emoção, mas a gente também sente, né? A devoção é uma espécie de trajetória reta de vida. É escolher aquele ponto, que é o quê? É o pico do nosso intelecto. É onde a gente chega no máximo das nossas capacidades, no máximo da nossa liberdade mental, né? Tem uma passagem que fala, né? Eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito, né? É Hamlet lá pensando, né? Que ele está torturado, né? Na tragédia da vida, torturado pelos acontecimentos
Mas ele fala: se eu não tivesse esses maus sonhos, o que que são esses maus sonhos? São essas coisas negativas, esses complexos que nos impedem de ver que a vida é infinita, que a mente é infinita, que a gente tem infinitas possibilidades, né? Que a gente pode se expandir, que a gente pode amar, que a gente pode fazer um monte de coisa boa no dia. Mas a gente, por causa das consequências dos nossos samskaras e das nossas emoções que nos prendem, a gente não consegue ver, né? E a gente precisa libertar esse intelecto com a ajuda do sentimento devocional para conseguir sair dessa dor, desses maus sonhos, né? Dessa dor, dessa casca que nos prende, que não é física, né? Mas é psíquica. E a gente precisa se autoeducar, né? Imagina que a gente é uma criança em algumas coisas. E a gente tem que ter aquele cuidado da mãe. Educa, fala, repete com amor para si mesmo, que a gente vai tomar um rumo, né? Então é um trabalho de autoeducação e educação coletiva também, sempre, em todos os lugares, né? Um exemplo é sempre um faixinho de luz, não dá para não ver, né? Ele tá lá e vai iluminando um pouquinho da escuridão que tá ali ao redor. Então, acho que é isso um pouquinho que eu queria falar hoje. E parece que tá menos frio aí, né? Tá Eu tô quente, aqui tá bem com, quentinho. eu tô aqui com 3 cobertas. Aqui ainda acho que a primavera vai chegar depois daí. Vai chegar de trem aqui em Lima essa primavera. Tá difícil. Mas bom ver vocês aí reunidos. A prática foi bem boa hoje. E a gente se vê então. Qualquer dúvida também, só perguntar. Como é que é o nome da canção de Niná mesmo? Ah, Sudhoce Budhoce. Deixa eu mandar aqui. Ela é bem bonita. Não, é meio xamânica, né? Isso. Hum, Bonitinho. Botou no chat? Vou por agora, tô abrindo aqui. Ah, tá. Aí. Aí, botei. Ah, é a que eu tava pensando mesmo. Eu vou fazer assim, eu compartilho lá no nosso grupo lá. Beleza. Então tá, Didi, muito obrigada. Muito obrigada Valeu. pela participação de todas no online aí também. Obrigada, gente. Namaskar. E Uma namastê, maravilhosa pessoal companhia. online. Namaskar. Tchauzinho, até. Tchauzinho. Ai, Didi, tu gravou, embora. gravou a fala? Oi? Ah, não ouviu. Onde ela tá, Ana Paula? É no Peru. Eu acho que não, porque tá sempre o Uhum, tô em Lima, no Peru. não deu. Chegou a gravar a fala? Não sei. Ah, cheguei. Ah, que bom, então.